Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus, verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o ponto da virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Rodrigo Bertotti nasceu em Chapecó, Santa Catarina, e viveu parte nessa cidade, parte em Xaxim, no mesmo estado. Descendente de italianos, ele vem de uma família muito unida e extremamente católica, com um contexto social de muita pobreza. Ainda criança, ele conheceu o que significa ter que cuidar de porcos para sobreviver, mas o sonho mesmo, o sonho era ir para a cidade grande. Lá, com certeza, ele conseguiria mudar de vida. E foi exatamente o que aconteceu. Mas mal sabia ele que a mudança estava relacionada à vida espiritual, a um certo encontro com uma pessoa chamada Jesus Cristo. Que experiência foi essa? O que aconteceu? Vamos conhecer agora essa virada de 180 graus em sua vida. Rodrigo, obrigado porque você aceitou vir aqui, dividir com a gente sua história. Fala um pouquinho pra gente das suas raízes, da sua infância. Na minha infância, eu me lembro assim, muita felicidade, que foi muito gostoso, né? Como a gente é aqui descendente italiano, então todo mundo fala bastante, tem bastante tios, meus avós tiveram bastante filhos. Então na infância a gente ia na casa da avó, dos avós, aquela brincadeira só, quando a gente brincava o dia inteiro, ia no rio brincar também. Então foi uma infância maravilhosa, assim, por mais que a gente não tinha tanto dinheiro para curtir, para comprar as coisas, mas a gente fazia o nosso brinquedo, o pai montava um carrinho de madeira, fazia um negocinho com uma roda mal feita, mas a gente se divertia bastante. Legal. Então eu tive uma infância maravilhosa com os meus pais, porque a gente, lá em casa, somos muito unidos, então não tenho o que reclamar da minha infância, foi gostoso demais. E com relação à condição financeira? Olha só. Quando eu nasci, meu pai trabalhava numa empresa, ele vendia doces, até inclusive no segundo, terceiro dia de vida eu já estava no caminhão com ele, indo porque a minha mãe ficou no hospital. A gente estava mais ou menos assim, mas depois de um tempo meu pai resolveu vender e ir para a roça, voltar para a roça. Foi quando meu pai comprou umas terras e ele foi enganado. 2 anos depois a gente descobriu que não éramos dono e tivemos que sair de lá porque era do governo e o governo expulsou a gente. Olha. Aí não tínhamos onde ir. Um tio meu disse assim, não, vem aqui, tem uma casa aqui do lado da minha que o dono foi para a cidade, isso tudo na roça, né? Foi para a cidade, está aqui abandonado e vou falar com ele para vocês morarem na casa dele. E a gente começou a morar na casa dele, cuidando da roça do meu tio e ganhando uma parte do que produzíamos. Mas não tinha incentivo nenhum à agricultura na época, nas décadas de 90. E aí não produzia, pouca chuva, seca ou muita chuva, essas coisas do tempo. Dureza. Aí a gente começou a passar necessidade. Aí o meu tio querendo ajudar, ele já estava enriquecendo porque ele cuidava de porcos, ele tinha uma granja assim de 5.000 porcos. Ele disse, vem cuidar dos porcos. Só que o meu tio pagou 1 mês, 2 meses do meu pai e depois parou de pagar. A única coisa que Uma condição assim difícil, né, muito Rodrigo? difícil. Você participando ali daquele contexto, você olhava para essa situação e você tinha noção disso? Não muito. Eu era bem pequeno, nessa época eu tinha 10, 9 anos. Eu sabia que a gente não tinha dificuldade, que todos os outros primos tinham, eles tinham bicicleta, eu não tinha. A Igreja Católica faz uma festa todo o ano em honra a um santo. E na nossa comunidade era em honra ao santo São Roque, uma coisa assim.
E eu já sabia a roupa que eu ia usar na festa que vem, do ano que vem. Era que o meu primo estava usando esse ano. Então, assim, a gente tinha uma noção, mas era pouco. O meu irmão, que tinha um pouco mais de idade, ele tinha mais noção e tudo mais. Mas quando eu fui fazendo 13, 14, aí a gente foi tendo noção e tudo mais. Nessa idade, você também estava trabalhando já com esportes? Sim, eu cuidava de porcos. O único que recebia salário era eu, porque eu exigia. O meu tio pagava o mercado pro meu pai, a única coisa que o meu tio pagava. E o meu tio disse que eu ia ganhar R$30. Então, no dia 30, ali no dia 1º, eu ia lá na casa do meu tio. Ó, não sai daqui até você não me dar meus 30. Era o único dinheiro que entrava em casa. Que coisa, Rodrigo! Olha que história! E com relação a influências religiosas? Muito católicos. Toda a minha família, até hoje, eu tenho vários, não lembro quantos agora, mas tenho vários tios que são ministros da Igreja Católica. Então, nós íamos na igreja todo domingo. Meus tios, como eram envolvidos, ministros, a gente ajudava o padre, ajudava eles. Todas as festas em honra aos santos estávamos nós lá. Entendeu? Meus avós que doaram um terreno para construir igrejas, para construir coisas da igreja ali. Então, assim, muito católicos, acreditam em Deus. Totalmente entendeu? envolvidos. Totalmente envolvidos. Mas, não sabe, a gente não conhecia a Bíblia, né? Mas fazia catecismo, todas essas coisas. Vocês liam a Bíblia em casa? Não líamos. Tinha aquela Bíblia grande, aberta ali na sala, mas não lia a Bíblia. Não lembro de ter lido a Bíblia. E você, Rodrigo, o seu envolvimento com a Igreja Católica, você gostava? Você se sentia satisfeito? Gostava, né? Claro, aquela coisa de criança, mas eu gostava. Quando vinha os missionários, a gente ia todo dia na igreja, naquela semana que eles vinham, eu adorava. Eu cheguei a pensar em ser padre, mas eu disse assim, não, eu quero casar, então eu não vou ser padre. Mas eu gostava dessa vida. Entendi. O que você pensava para o seu futuro? Nessa época de infância, você pensava em uma profissão para o futuro? Não sonhava com uma profissão, eu queria realizar os sonhos de ter uma casa, de trabalhar e ter meu dinheiro, ter minha esposa, curtir, passear para lá e para cá. Assim, eu não sonhava, queria ser jogador de futebol, essas coisas assim de criança, mas não tinha uma profissão na cabeça. Quando eu comecei a ter uma ideia de profissão na cabeça, eu já estava mais avançado tudo, né? Qual era a expectativa real de futuro que você tinha? Ter um emprego e ganhar lá seus 2 salários mínimos. Naquela realidade que você tinha, era possível sonhar com uma faculdade? Não, por 2 motivos. Claro que a gente gostaria de fazer, mas a escola que eu estudava não me dava a certeza de passar no vestibular. O sonho era a distância por passar no vestibular. E o custo de fazer a faculdade era muito alto, estava longe. E meus pais, eu lembro uma vez que eu fui pedir para ele um dinheiro para jogar bola. E um refrigerante era 50, 60 centavos na época. E eu pedi R$1, R$1,50, só para tomar um refrigerante, porque corre, né? E ele disse que não tinha naquele dia. Eu fiquei meio chateado, assim, mas depois que eu cresci, eu fiquei pensando, poxa, ele disse que não porque não podia, porque eles sempre me deram tudo, eles passavam necessidade para nos ajudar. Então, assim, o sonho de uma faculdade era mais distante, né? Qual era, então, a opção para vocês, para mudar de vida? Você e seu irmão, por exemplo. Era sair daquele mundo. A gente morava na roça, 10 quilômetros da cidade, era sair daquele mundo, coisa que meus pais mais impulsionavam a gente. Os meus pais, nós éramos pobres, mas a educação, eles, não, vocês têm que trabalhar, vocês têm que correr atrás, e tudo que a gente é hoje é graças ao meu pai e à minha mãe, que são muito trabalhadores. Incentivando, né? Então, o primeiro a sair de casa foi meu irmão. Ele conseguiu um emprego na cidade e começou, e lá a esperança aumentava, porque o salário começava a se sonhar com dinheiro, né, para fazer as coisas. Então, meu irmão foi, e meus pais sempre diziam, depois vai você. Só que eu tinha que crescer, eu sou 4 anos mais novo. Entendi. Então eu tinha que esperar mais uns 3, 4 anos, mas eles impulsionando. Então o sonho era o quê? Era ir para a cidade, que não era grande, até hoje tem 30 mil habitantes, mas lá poderia se sonhar com alguma coisinha, né? Melhor. O seu irmão, quando foi para a cidade, levou a religião com ele? Continuou frequentando a igreja católica lá? A cidade, não. De vez em quando vai, mas assim, não dá para dizer que frequentou. Qual era a noção que vocês tinham, a imagem que vocês tinham de outras religiões, de igrejas protestantes? Ridicularizávamos. Eu lembro que um empregado do meu tio, ele era de uma igreja protestante, eu não lembro qual. Evangélica, né? E uma vez, a casa dele era de zinco. E os meus tios, os mais velhos, incentivavam, quando eles tinham culto, a ir jogar brita no zinco, porque foi um barulhão, só para incomodar. Então a gente ridicularizava, era vergonhoso, até hoje é vergonhoso não ser católico.
Olha. Então... Rodrigo, dentro de uma realidade dessa, de limitações financeiras, e vocês totalmente enraizados na Igreja Católica e sem condições de aceitar uma outra religião, como aconteceu de você encontrar a Igreja Adventista e se tornar um adventista? Olha, amizades, né? O que uma amizade não faz? Eu estudava na escola, a minha escola era na cidade, todo dia à tarde eu ia para a escola. E o meu irmão, que estava 4 anos na minha frente, ele, na sala dele tinha um adventista, Yunis Ferraz, o nome dele. Esse menino, eu era pequeno, meu irmão não dava muita bola para mim, sabe como é irmão, né? Você é menor, fica lá com a turma. Mas esse menino dava atenção para mim. Aí eu comecei a admirá-lo, porque, poxa, mais velho, dando atenção, ele era diferente. Aí eu torcia para o mesmo time que eu, então eu comecei a me aproximar assim e eu comecei a perguntar da Bíblia. Mas o que é isso? O que é aquilo? E ele me respondendo. Um dia, ele disse assim, você não quer passar o fim de semana na minha casa? Eu nem sabia que ele ia na igreja sábado de manhã, mas eu pensei, nossa, só para não passar na roça o fim de semana, vou passar na cidade, né? Fui para casa dele, cheguei lá, sexta-feira, tinha um culto lá que ele fez, eu achei meio estranho, mas legal, né? Tô na cidade. Sábado de manhã, eu vou na igreja e tal. Vamos. Aí eu fui na igreja. Chegamos um pouquinho atrasado, quando terminou a escola sabatina, tinha um rapaz, jovenzinho da minha idade, que foi fazer oração. Aí todo mundo fechou o olho, eu olhei, fechei também. Mas quando começou a fazer oração, eu abri o olho para ficar olhando. E aquele menino conversou com Deus assim, tão fácil. Eu pensei, nossa, se conversar com Deus é tão fácil assim, vou conversar também uma hora com ele. Que lindo! E aí tá, acabou o sábado, a gente foi almoçar na casa de uns amigos, fiz uns outros amigos, adventistas e tal. Domingo fui embora. Segunda-feira tava eu lá cuidando de porcos de novo e tudo mais. Então começou a ser assim, com amizade, e eu comecei a estudar a Bíblia, e perguntar para ele, carne de porco, né? Eu cuidava de porco. Na minha casa, às vezes, tinha cabeça de porco em cima da mesa, e eu adorava, sabe? Até a orelha de porco a gente já comeu, entendeu? Aí ele me disse assim, não, a gente não deve comer carne de porco, ele leu na Bíblia. Mas escuta, isso onde? Na escola? Porque terminou aquele fim de semana, você voltou para sua casa, a vida continuou. E como é que foi essa coisa de estudar a Bíblia? Na verdade, assim, a irmã dele namorava o meu primo que morava na frente da minha casa. Então ele começou a frequentar a minha casa depois disso e tal. Aí nessas conversas eu perguntava, aí ele me explicava e tal. Aí ele me deu a Bíblia Ensina. Porque eu estava perguntando muito, né? Até eu perguntava na frente de todo mundo. O que isso a Bíblia Ensina? A Bíblia Ensina é um estudo bíblico, que o título é a Bíblia Ensina. Entendi. Tem 20 e poucas lições e tudo mais. Cada lição um tema da Bíblia. Isso, um tema da Bíblia. E como que vocês estudavam? Sozinho. Eu pegava aquela bibliona grande e aí lá dizia os textos bíblicos, a pergunta, o texto bíblico onde estava a resposta. Aí eu ia lá, olhava e respondia e tal, depois eu entregava para ele, ele corrigia, ó, isso aqui tá certo, isso aqui tá mais ou menos, isso assim. Que aí frequência? Uma vez por semana você entregava para ele? Não, eu entregava para ele uma vez por semana, mas eu entregava 10. É mesmo? Eu fiz uns 5, 6 estudos bíblicos como esse da Bíblia Ensina. Assim, fiz todos, até de família, que não tinha muito a ver com a minha idade, mas eu fazia só porque eu queria aprender. Que legal, Rodrigo. Vamos dar uma pausazinha aqui na nossa conversa um minutinho? E para o próximo bloco, fica então uma pergunta intrigante. O que de fato marcou o ponto da virada na vida do Rodrigo Bertotti? E as dificuldades que ele teve que enfrentar a partir dali? A gente se fala depois do intervalo. Hoje eu acordei e pensei: ser sustentável vai além de plantar uma árvore. Está no querer menos, no desejar mais. Está no melhor aos outros. Ser sustentável não está na torneira de casa, nem no cesto de lixo, nem na lâmpada apagada, nem no tempo no chuveiro. Vai além. E bem mais simples do que tudo isso, a sustentabilidade parte de nós. Hoje eu acordei e pensei: ser sustentável vai além de plantar uma árvore, mas se para começar for necessário, a gente faz. Disposição,
alegria, boa saúde, vigor. São tantas as coisas que você pode fazer com um simples respirar. O ar é fundamental para uma vida completa e feliz. É simples, preserve o ar, porque ele é essencial para uma vida agradável. O programa 180 Graus, o Ponto da Virada, está de volta. Quem está com a gente hoje é o Rodrigo Bertotti. E ele vinha dizendo no bloco anterior de uma infância totalmente enraizada na cultura, na tradição, na religião católica. E de repente ele encontra um amigo, visita uma igreja adventista, se simpatiza com o estudo da Bíblia. Rodrigo, você vinha dizendo que quando você foi à igreja você viu um garoto da sua idade orando e você se impressionou com aquilo. E aí, você começou a orar a partir dali? Sim, isso foi no sábado. Na segunda-feira, 6 e pouquinho da manhã, meu pai acordava a gente tinha que cuidar dos porcos. O trabalho que eu fazia era o pior, porque eu tinha que limpar o chiqueiro toda manhã. E umas horas da manhã, lá, não lembro bem certinho, eu estava limpando o chiqueiro e pensei, Senhor, eu tenho que conversar contigo. Não sei como, mas eu vi o rapaz lá, vou copiar. Aí eu fui no meio do matinho, porque eu tinha vergonha que alguém me visse, e eu pensei assim, bom, se aquele rapaz abaixou a cabeça e falou com Deus, eu vou me ajoelhar aqui e levantar as mãos para o céu, que Deus vai me ouvir melhor. Aí eu levantei as mãos para o céu e disse assim, Senhor, me tira daqui, esse trabalho é tão ruim. Eu falei só essa frase para Deus e voltei a limpar o chiqueiro. Mal sabia eu que não ia demorar 2 meses, eu ia conseguir um emprego na cidade. Olha, Deus ouviu a sua primeira oração. Ele ouviu. E eu senti assim que ele ouviu, né? Uhum. Aí eu comecei a trabalhar numa rádio na cidade. E tive muitas dificuldades para aprender, imagina. Eu cuidava de porcos, eu ficava trabalhando numa rádio. Uhum. Quase que eu fui mandado embora, mas eu fui perseverante, aprendi. Aí eu comecei a trabalhar nessa rádio, e lá nessa rádio eu trabalhava bem no horário da Voz do Brasil. Ouvir Voz do Brasil, né? Não é tão legal. E nesse momento eu só estudava a Bíblia, eu lia livros, eu fazia meus estudos bíblicos. Foi ali que eu fui crescendo. Você disse que fez todos os estudos bíblicos, né? Mas e aquela realidade de estar enraizado na igreja católica, de ter preconceito com outras igrejas? E esse preconceito? Assim, eu tinha vergonha de dizer para os outros amigos que eu estava estudando a Bíblia, mas por outro lado, os outros amigos novos que eu estava fazendo, eles eram tão felizes, era tão legal estar com eles, sábado à noite eu ia jogar bola com eles, durante a semana quando me encontrava com eles, era tão legal, eles eram tão assim, você olhava para eles assim, dava para querer imitá-los, assim, uns fazendo faculdade, outros com um bom emprego, eu ficava pensando, mas dava aquela briga dentro de mim, assim. Aí quando eu estava com os católicos, eu ficava meio quieto. Quando eu estava com os outros, eu dizia, não, quero estudar. Mas você se identificou, né? Sim, sem dúvida. E esse meu amigo é muito inteligente, foi fazer teologia na Bahia, sabe? Então eu queria imitá-lo, né? Isso foi fazendo com que eu perdesse Desde que você visitou a casa desse amigo e foi à igreja adventista pela primeira vez, até o seu batismo, passou quanto tempo? Uns 3 anos e meio, mais ou menos. Uns 3 anos e meio. E nesse tempo você continuou estudando a Bíblia, em contato com ele, indo à igreja? Teve um detalhe que quando eu fui trabalhar na cidade, eu não tinha onde morar. Aí eu fiquei uns dias na casa dele. E providência divina, ele arrumou um lugar para eu ir morar. Onde? Na casa de um adventista. Olha. Aí na casa desse adventista tinha 4 filhos. Só que 2 já estavam fora, tinham só 2 em casa. E esses 2 filhos, que eram uma menina e um menino, eu fiz amizade, lá eu continuei estudando a Bíblia. E eles me ajudaram também. Claro que esse amigo foi muito mais. Mas, tipo, Deus providenciou um cantinho para eu estar todos os dias lá, a alimentação mudar com mais facilidade e tudo. Que legal. Qual foi para você, então, Rodrigo, o ponto-chave, o ponto da virada? Quando eu me decidi pelo batismo, não, eu quero ser adventista, faltava uma coisa, o sábado. Eu ganhava R$100 para trabalhar na rádio, 3 vezes mais do que quando cuidava de porcos. Aumentou, né? O salário era 120, então era bem menos que o salário. Mas eu decidi me batizar, eu fui falar com a minha chefe. Eu preciso do sábado livre. A minha chefe disse assim, eu posso te dar o sábado, sem problemas, mas eu te dou domingo, a segunda, a terça, eu te mando embora, porque você não pode ir. Eu fiquei muito triste, eu comecei a falar com Deus e eu comecei a procurar emprego. Só que década de 90, emprego, 20% de desemprego, então era difícil de encontrar.
Aí eu comecei a orar a Deus e procurar, e Deus não estava nem aí para mim, entre aspas, né? Eu pensava. Depois de um ano procurando emprego, eu falei, Senhor, eu quero me batizar. Eu estudo a Bíblia, eu vejo que o sábado é verdadeiro, eu vejo que o Senhor é todo poderoso, mas o Senhor não me ajuda. Por que o Senhor não me ajuda? Até que um dia eu levantava às 4h30 da manhã, porque 5 horas eu tinha que estar na rádio. Eu fui trabalhar, mas antes de ir eu fiz um propósito com Deus, um desafio para Deus. Eu falei, Senhor, o Senhor é todo poderoso. O Senhor diz que é para eu guardar o sábado. Eu vou fazer, eu estou cansado já de falar com o Senhor não me ouvir. Então vamos fazer o seguinte, eu vou lhe dar 15 dias para o Senhor me dar o sábado. Se o Senhor não me der o sábado em 15 dias, eu vou acreditar que o Senhor não é tão poderoso assim. Ou que não é para eu guardar o sábado todo precisando ver alguma outra coisa aqui. Colocou Deus à prova. Cheguei no trabalho, terminou a oração, trabalhei. No outro dia, Senhor, eu falei um negócio para Deus. Senhor, eu não vou fazer mais nada. Porque eu já fiz tanto e o Senhor não me ajuda, então agora é tudo com o Senhor. No outro dia eu falei, só faltam 14, hein, Senhor? Depois 13, 12, 10. E sabe quando você quer que chova e nem nuvenzinha no céu tem? Sim. Eu pensei, nossa, pequei, não devia ter falado isso para Deus. Mas eu queria, né? E o tempo passando. E o tempo passando. Falei, só faltam 9, 7, 6, 5, 4. E nada acontecia. Eu falei, Senhor, eu quero, faça alguma coisa. 3 e nada. Quando voltava 2 dias, aconteceu um negócio que só piorou a minha situação. Nós éramos em 3 que fazíamos o mesmo trabalho. Um deles roubou um CD da rádio. E a minha chefe mandou ele embora. Aí ela me chamou, faltavam 2 dias. A minha chefe me chamou e disse assim, Rodrigo, eu preciso que você arrume alguém para trabalhar no lugar dele. Eu falei assim, mas como? Ela falou assim, rápido ainda. Ela dá um jeito. Quando ela falou assim, eu lembrei que eu também tinha falado isso para Deus. Disse, eu vou dar um jeito. Fui para casa, lembrei que esse meu amigo que estudava a Bíblia comigo já tinha trabalhado na rádio. Mas eu pensei, ele é adventista. Se ela não deu saldo para mim, vai dar para ele? Bom, mas ela também não falou que não podia ser adventista. Fui falar com ele falou, claro, eu aceito. Fui para aula à tarde, passei na rádio de tardezinho e falei, encontrei alguém. É assim, 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 assado. Não falei que ele era adventista, deixa para ele contar. Ela disse assim, diz para ele vir aqui amanhã cedo. Ok, passei na casa dele, amanhã cedo, tá bom. Fui trabalhar, falei, Senhor, só falta... É hoje, Senhor. Só que pelo jeito... Eu vou me dar mal, né, Senhor? Mas eu estava bravo com Deus, chateado, não falei muito, fui para a rádio. Umas 9 horas o meu amigo chegou, ele trabalhava na marcenaria de um dono adventista, ganhava R$100. A minha chefe disse assim, não, eu te dou 200 para você trabalhar aqui. Olha. E você só trabalha à tarde, pode continuar trabalhando lá de manhã. Olha. E eu te dou o sábado livre. Isso para o meu amigo. Ele saiu da sala dela e veio para a minha sala todo feliz. Olha, eu vou ganhar 200. Mais os de lá 300, e ela me deu o sábado livre. Eu fiquei indignado, falei, Senhor, eu peço a bênção, o Senhor dá para o outro. Quis quebrar tudo lá, de raiva eu fiquei. Aí era meio-dia, eu estava indo para casa, a minha chefe disse assim, Rodrigo, você pode vir 5h30 para a gente fazer uma reunião? Porque quem você me arrumou é adventista, agora os horários vão ter que mudar. Eu nem olhei para ela, falei, eu venho, porque eu não podia dizer que não. Fui para a escola, 5h30 da tarde, estava lá. Uma mesa bem comprida, assim, na sala de reuniões. A minha chefe sentou numa ponta, eu sentei na outra, indignado com ela. Nem olhei para ela. Ela disse assim, gente, eu tenho pouco tempo para essa reunião, então vamos decidir rápido. Eu não quero briga. A única coisa que nós vamos decidir aqui é os novos horários. Porque o Yunis, que é o nosso novo funcionário, e o Rodrigo, a partir de amanhã, não trabalham mais no sábado. Eu estava de cabeça abaixo, levantei, olhei para ela assim, e abaixei para não estragar nada. Eu sei que acabou a reunião em 30 minutos, sei lá quanto tempo, eu não ia trabalhar 1 segundo no sábado. Em compensação, no domingo eu ia trabalhar do meio-dia às 10 da noite. Quando eu saí dali, o meu amigo morava na mesma direção. Eu esqueci dele. Eu fui sozinho, correndo. Sabe quando um jogador faz um gol e dá um soco no ar? Eu saí saltando e pulando e agradecendo a Deus. E eu me liguei naquela hora de dar os pulos que estava dando o pôr do sol. Deus esperou o último segundo para dizer assim, eu quero que tu guarde o sábado. Eu quero que tu seja batizado. E eu sou todo poderoso, eu não preciso de 15 dias. Em alguns segundos eu resolvo. Era sexta. No sábado de manhã eu fui na igreja. Pela primeira vez, assim. E pedi o batismo. História. Agora, Rodrigo, desculpa se é uma pergunta meio atrevida, mas e se alguém pensar assim, quer saber, esse rapaz aí, ele só aceitou ser dessa igreja porque ele viu possibilidade de melhorar de vida, possibilidade de melhorar, de ter um estudo, fazer uma faculdade, porque os amigos dele, né, eram legais e tal. E qual é o problema? Deus, ele tem bênçãos para nós e quer tirar a gente de uma condição ruim para uma melhor. Deus quer nos dar... na verdade,
Quando uma pessoa se entrega a Cristo, a próxima geração, trabalhava no cabo de enxada, a próxima geração pode ser um doutor. É o que o meu filho pode ser hoje. Qual o problema de Deus me abençoar financeiramente? Qual o problema de Deus me abençoar academicamente? Eu só fui abençoado, inclusive mais do que os amigos que eu via naquela época, entendeu? Então eu não vejo problema nenhum, pelo contrário, eu conto de boca cheia as bênçãos que Deus me deu, inclusive as financeiras. Que bom, Rodrigo. Agora, nesse tempo que você já está encaminhada com Deus, faz quanto tempo já isso? Foi 96, menos 4, 14, 15 anos. Nesses 15 anos, Rodrigo, assim, sucintamente, fala pra gente que grande lição Deus ensinou para você. Que sempre é possível confiar nele. Porque depois que eu recebi o sábado, 6 meses depois, minha chefe teve que me chamar e dizer que eu era para eu voltar a trabalhar no sábado. Ou ela me mandava embora. 6 meses depois eu fui mandado embora. Olha. E eu aprendi que eu podia confiar em Deus, porque eu não fiquei um dia sem emprego. A gente pode confiar. Pode confiar em Deus, sem dúvida. Que história linda. Rodrigo, a gente vai fazer para você agora umas perguntinhas rapidinhas. O que vem à sua cabeça quando você ouve a palavra vida? Deus. Sucesso. Família. Beleza. Minha esposa. Dinheiro. Para viver. Perdão. Tudo que eu preciso cada dia. Educação. É o que fez a diferença na minha vida. Pecado. Eu me lembro da segunda vinda de Cristo que virá e quando Ele vai me libertar disso. Futuro. O céu. Um privilégio. Ter comportado e visto como Deus abençoa a gente nessa vida. Um pedido. Que eu possa ser cada dia mais usado por Deus, estar cheio do Espírito Santo como os discípulos estavam. Um medo. De não estar pronto quando Jesus voltar. Uma grande verdade. Os pais são tudo na nossa vida. Uma grande mentira. Me pegou. Casamento. É o que mais me faz feliz hoje. Morte. Tenho muito medo. Liberdade. É o que Jesus me deu. Envelhecer. Não gostaria, queria ficar sempre com 22. Fracasso. Já tive vários. Justiça. É o que eu mais tento fazer, mas não é muito bom para várias situações. Um sonho. Eu queria ser muito usado por Deus, assim, a ponto de sentir cada vez mais estar cheio do Espírito Santo. Então, eu tenho um sonho, na verdade, que é ter filhos. Então, eu espero que logo venha. Mas ser muito usado por Deus na pregação do Evangelho é um sonho que também quero. Um versículo da Bíblia. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É o que me guia. E você é uma prova disso, Rodrigo. Exato. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pelo seu testemunho. E a gente termina o programa 180 Graus, o Ponto da Virada, feliz por ouvir essa história tão linda. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que Deus te abençoe e até o próximo programa.